Olá pessoal, voltamos para o nosso bate-papo hoje. Vamos aproveitar enquanto o sol está nascendo e o vento e o frio aqui ainda deixam a gente ficar para fora de casa. Mas vamos lá, a gente quer começar o nosso bate-papo hoje falando sobre um tema que eu já repeti, eu acho que nos 2 vídeos, que eu acho que é interessante, ele sempre tem espaço, que é sobre uma pesquisa de uma universidade norte-americana. E essa universidade ela fez algumas perguntas para um número de estudantes para tentar entender o que se passava na mentalidade dessas pessoas. Algumas perguntas eram relacionadas a o que é que eles estavam almejando dentro da universidade, o que eles queriam, o que eles estavam buscando. E em geral, as respostas que esses estudantes davam falavam sobre carreira, sobre dinheiro, falavam sobre posses, falavam sobre questões materiais. No entanto, na sequência das perguntas, era quase uma pegadinha, os estudantes eles precisavam responder sobre quais foram as últimas coisas, os últimos eventos agradáveis que eles viveram, o que eles fizeram de alegria, de contentamento, de prazer durante a semana ou durante o seu último mês. E para surpresa, as respostas desses mesmos estudantes, dentro desse contexto, falavam a respeito de pessoas, falavam que os momentos de alegria, de prazer e de contentamento que eles tinham, eles estavam relacionados a pessoas, a família, aos seus relacionamentos. Então, o que essa universidade conseguiu concluir? Que entre aquilo que nós dizemos que nós queremos e entre aquilo que realmente nos traz alegria, contentamento e felicidade, existe quase um abismo de distância. Falta uma peça nesse quebra-cabeça e é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje para vocês. E aí, esses tempos atrás, eu estava me questionando, nós temos filhos, nós já temos um neto, uma neta, então nós já somos avós, e é interessante, quando a gente chega na fase de ser avó, muita coisa a gente começa a questionar, a perguntar, a ver se a gente está fazendo corretamente. E aí eu questionei para mim mesma, pegando um pouco dessa história, dessa pesquisa, o que nós deixamos efetivamente, As pessoas hoje em dia falam muito, é muito comum a gente ver pessoas trabalhando, se dedicando quase que integralmente ao trabalho para dar uma escola de qualidade para o filho, para ter uma casa própria, que é um sonho de consumo, para ter um carro bom, para poder fazer viagens, seja dentro do seu próprio país ou fora dele, e pensando muito na herança que vai deixar para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos. Vou deixar uma herança para eles. E aí eu coloquei para mim, poxa, então que herança eu vou deixar, Porque nós temos uma busca de vida mais simples, nós temos uma busca de vida com... o nosso objetivo não é ter bens materiais para que um dia eu possa deixar para alguém. E isso me trouxe, opa, então deixa eu ver o que eu vou deixar, eu como pessoa. E a grande sacada é que eu comecei a perceber que não é muito... As pessoas não deixam muito o que elas acreditam que estão deixando. Ainda não vou dizer o que a gente deixa, mas vamos fazer um teste? Pensa nas pessoas que você gosta até hoje, mas que já morreram, que já desencarnaram, que já se foram dessa. O que você lembra delas? Vou dar 1 segundo. Plim. Vou dar 5 segundos. Plim. 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 Pim-pom. Ok. Preste atenção que quando a gente lembra de pessoas que a gente ama, que a gente gosta ou não, mas que já foram, vamos pegar avô, vó, normalmente já morreram ou estão quase, ou então vamos pegar mais para trás, bisavô, bisavó. Pessoas que teoricamente nos deixariam uma herança. O que nós lembramos deles? Nós lembramos por acaso da casa que eles tinham? Ou do carro? Ou dos presentes que ou eles dos davam presentes que eles davam, exato. Ou até mesmo
do diploma que eles tinham, normalmente nós lembramos de quem eles foram, como eles tratavam as pessoas, quais foram os conselhos que me deu, quais foram as broncas que me ajudaram. Então nós acabamos lembrando daquilo que eles eram e não daquilo que eles tinham. É para eu continuar? Ah, bom, é que você está indo tão Não, bem, eu né? posso continuar. Então eu acho só importante a gente entender assim, não é que, por exemplo, a gente ter algum dinheiro para comprar uma casa, ou para dar um suporte, Ou pra fazer uma isso, viagem. não que isso seja completamente inútil, é uma questão de prioridade. Isso. O que é mais importante? Então, assim, o que é essencial, o que é prioridade e o que é supérfluo. Isso, E tem uma exatamente. confusão no meio dessa jornada entre aquilo que verdadeiramente é importante e aquilo que eu luto para fazer as coisas acontecerem e aquilo que é desnecessário. Exato, que acaba entrando em contradição. Eu acho que não custa a gente só reforçar esse ponto que você falou, que é importante para ficar bem entendido. Por exemplo, tem pessoas que trabalham 15, 16 horas por dia para dar conforto para os filhos. Isso, e ele está fazendo o melhor Isso, dele. ele está tentando fazer o melhor, mas ele não percebe que os filhos precisam dele. Isso, a Da atenção, pessoa humana, carinho. isso, que as pessoas é que fazem a diferença na vida e não aquilo que a gente dá para elas. É que hoje isso se perdeu demais, né? Antigamente, vamos pensar assim, tribos, né? Vamos pegar mais antigamente. Era mais comum, né? Ter a convivência por mais tempo com os pais, com os avós, ter as histórias contadas. Hoje se perdeu muito, né? E foi bem nesse ponto que eu me peguei, tipo, tá, o que eu vou deixar para os meus filhos hoje com uma neta? O que eu deixo para essas pessoas, caso hoje todo mundo vai morrer, certo? Todo mundo morre, cedo ou tarde, todo mundo morre. Então, quando eu não existir mais fisicamente nesse mundo, o que eu vou deixar para essas pessoas que conviveram comigo, que me conheceram? Qual foi a sua herança ou ainda por que foi que valeu a pena ter você na minha vida? Isso, o que marcou. Então, quando eu me toquei, quando eu me peguei disso, eu percebi que muita coisa está perdida já e que dá pra gente resgatar, que é principalmente a questão assim de ancestralidade, de quem foram essas pessoas, o que eu aprendi com elas. Porque mesmo que seja assim um avô ausente, você consegue olhar e dizer assim, tá, talvez a pessoa não tenha sido aquela pessoa acolhedora, carinhosa, amiga, conselheira que eu gostaria. Mas tem coisas que essa pessoa fez que eu posso olhar e ver que não deu certo. Então, eu também estou aprendendo com isso. Então, é isso também que fica. E eu comecei a perceber que hoje os valores estão muito invertidos. O que marca, na verdade, o que faz com que a gente marque a vida das pessoas e o que faz com que as pessoas imprimam na nossa vida, não tem nada a ver, conforme aquela pesquisa que a gente mencionou logo no começo, com bens, com sucesso material, com profissão, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Tem a ver com quem a pessoa é. Isso. Porque é importante, como você falou, então vamos viver e vamos negar a parte financeira da coisa, que tudo gira em torno do dinheiro, se você for ver, né? Os bens, a escola boa, o carro bom, a viagem, tudo tá como cerne o dinheiro. É que as pessoas se alicerçaram nos valores errados. Isso, então vamos negar isso? Não, a gente vive num mundo material em que o dinheiro, ele é realmente aquilo que move muita coisa. Tudo bem, a gente tem que ter dinheiro para pôr combustível no carro, para comprar roupa, para ir num dentista. Para comprar câmera, para pagar a internet, para fazer a publicação, para vocês poderem assistir depois, né? Precisa. Tem que ter luz em casa, senão a coisa não vai rolar. Então, precisa do dinheiro? É claro que precisa. Mas quando eu coloco isso como prioridade na minha vida, eu me afasto das pessoas, porque o dinheiro é frio. Isso. O dinheiro não é caloroso. Então, ao invés de eu estar... Um exemplo que hoje eu vejo muito. Ao invés de eu estar com o meu filho, filha, eu compro um tablet para ele. Olha que presente lindo. É lindo, mas é uma babá eletrônica. Eu não tenho tempo de estar com meu filho, eu nem sei como fazer isso, porque ninguém me ensinou. Então eu compro algo que ele vai gostar sim. É uma substituição. Então Mas as não sou pessoas eu. substituem a presença delas por um objeto.
Exato. Muito comum em pais ausentes, né? Já vamos Isso. pegar o gancho, já que é o que você está falando. É o que acontece. É o que acontece. E a culpa então é dos pais? Não. Só que está tudo invertido. A culpa é de um sistema que é doente, né? Isso. Você tem algum culpado aí, é um sistema que já está falido, que já perdeu todo o contexto de família. Então a família hoje está se perdendo. Eu acho que não só a família, né? Mas os valores, as pessoas, o contato. A gente está, por exemplo, agora, né, na era da comunicação. Então eu já vi muitas pessoas falando que conhecem, né, outras pessoas, eu não sei se é verdade, se são eles que fazem ou se realmente são os outros, né, em que assim, até dentro de casa é tudo na base do recadinho, né, via WhatsApp, então as pessoas já não sabem mais conversar. Né? Isso, quantos de nós já não vimos assim uma família ou um grupo de pessoas que entra num restaurante ou que está inclusive dentro de casa e está cada um com o seu brinquedinho ali na mão correndo, eles já não conversam mais entre eles, então estão completamente ausente do momento, ausente daquilo que está acontecendo e ausente do contato, do calor humano, porque o aparelhinho não dá o calor. Não dá o carinho, não preenche. Ele tapa buraco, mas ele não preenche verdadeiramente. Então assim, aí quando a gente para e pensa, para morrer basta estar vivo. Então e se acontecer daqui 2 minutos, cai um raio na minha cabeça e eu já era? O que ficou? O que eu deixei? E quando a gente se questiona isso, a gente começa a ver que a gente é muito medíocre ainda. A gente começa a ver que aquilo que realmente é importante está ficando para trás. Né? Então essa eu acho, gostei, eu acho que é uma questão bem importante. Se eu fosse morrer daqui a 5 minutos, o que faltou? Isso, eu fiz tudo já, eu tô indo tranquilo. Isso. Eu realmente fiz o meu melhor. A maioria das pessoas não fez ainda o seu melhor, porque a vida toma tempo. Não, e olha que interessante, né? Quando a gente se pergunta assim, eu vou embora daqui a 5 minutos, que foi uma coisa que eu vi inclusive num vídeo de um filósofo, né? A gente assistiu há um mês atrás. Quando a gente vê a coisa por essa perspectiva, a gente não fica se perguntando, ai meu Deus, eu não bati o ponto lá na minha empresa. Ai, o carro novo que eu quero comprar. Ai meu Deus, eu não troquei ainda, não fiz a pintura, não terminei o acabamento da minha casa. Não, a gente esquece tudo isso. Se a gente for pensar assim, em 5 minutos acabou, o que vai acontecer na sua mente? O que vai aparecer aí? Você vai lembrar de pessoas. Você vai lembrar daquilo que você devia ter feito e não fez, Isso, com pessoas. Com pessoas, exato. Daquilo que você devia ter dito e não disse para pessoas. Do que você fez de forma mais ou menos e poderia ter feito de melhor. Isso. Ou ainda das pessoas que marcaram você. Por quê? Porque elas tinham coração, porque elas tinham contato com a gente. Isso. E isso é a herança que a gente deixa. E a herança não está só nesse meio pequeno que é a nossa família de sangue, vamos pôr assim. A herança é para o mundo. Então, o que eu deixo quando eu me vou? Quem eu sou? Né? E aí? E aí eu tô, de repente, batalhando para ter diplomas, que não tem problema nenhum você ter. Para ter carro, casa, viagens, bens, roupas, presentes. É que são coisas que fazem parte do mundo, mas elas não podem ser mas prioridade. Se ela for prioridade na minha vida, eu não tenho tempo para ligar para um amigo. Hoje, gente, a gente tem o WhatsApp só por meio comercial. Já falo mesmo. Existe vida sem WhatsApp? Existe, gente. O Mário Cortella sabe disso também. Então, o que acontece? Hoje em dia, tudo é no tal do celular. Tudo é mensagem. Meu vizinho mora do meu lado. Eu não consigo mais levantar, abrir a porta, bater na porta dele. E aí, vizinho, tudo bem? Como é que vai? Porque isso toma tempo e acaba ficando frio. Então, hoje a gente perdeu a pessoalidade. Hoje o mundo está impessoal. A gente perde o calor. Perde o calor. Então, eu vou mandar um WhatsApp. Aí eu espero que a pessoa me responda imediatamente, né? E esses dias até foi engraçado, eu estava trabalhando no computador, o celular assim do meu lado, mas eu não fico olhando cada vez que o celular faz um barulhinho, né? Eu espero a hora que eu tenho tempo de olhar para o celular. E aí uma pessoa, a minha filha estava me escrevendo e, poxa mãe, você não responde. Aí além de WhatsApp tem ligação, né? Tem telefone, Tem telefone, você pode ligar e, oi mãe, tudo bem? Então, lembrar que a gente está dando prioridade, as pessoas estão dando prioridade para coisas que não são essenciais à vida. Isso, eu acho que essa é a grande mensagem de tudo, né? Por exemplo, né, a gente pode até aproveitar assim o vídeo para falar hoje.
o que eu digo que é prioritário não é aquilo que eu faço para buscar essa prioridade. Como no caso que você citou no começo. Isso, como no caso aquela pesquisa mostra bem isso, mostra que as pessoas elas estão confusas sobre o que realmente é importante. Então a gente pode aproveitar, inclusive, e falar sobre um outro aspecto que está relacionado com isso, embora de maneira indireta. Por exemplo, as pessoas falam que elas querem saúde, mas se alimentam mal. Ai, muito mal. Isso, elas tomam líquido preto. Elas adoram comer uma carninha. Carne, isso, comida industrializada. Pois é, e elas dizem que elas estão buscando saúde. Não tem alguma coisa assim faltando no meio disso tudo? Já não é por falta de informação mais. Isso, porque informação agora, né? Ninguém tem desculpa de dizer que não sabia. A informação está aí. Então, entre aquilo que é verdadeiramente prioritário e aquilo que eu faço para atingir esses objetivos, tem uma lacuna. E por que essa lacuna acontece? Porque as pessoas elas estão precisando ter um clique para despertar. Estão desligadas, né? É a verdadeira palavra. E o meio que a gente vive hoje ajuda a desligar ainda mais, que são as distrações, né? O mundo distrai a gente e a gente entra nessa distração para fechar um buraco que está ali. Gente, todo mundo tem um vazio interior. Em maior ou menor grau, todo não adianta. mundo tem. É inevitável, ele está ali. É o que instiga a gente. Vai mudar a intensidade desse vazio interior, porque muda a forma como você lida com isso e o que você faz para completar isso. Então, se eu dou prioridade a coisas que depois que eu morrer aquilo não vai valer de nada mais, a verdade é essa, né? O carro que eu tinha, as viagens que eu fiz, o emprego que eu tinha, tudo isso vai ficar. Os zeros na minha conta bancária, isso aí não vai valer nada a hora que eu morrer, porque a hora que eu morrer vão pegar minha caderneta e vão dizer, então tudo isso aqui, você só pode comprar isso. Ai, mas é que eu tinha tanto na minha conta bancária, mas você só vai conseguir comprar uma caixa de bis, mais nada. Porque você não alimentou esse lado que você realmente deixa. Quando eu lembro de pessoas... Por exemplo, o Rafael tinha uma avó que era um anjo na terra. Quando a gente lembra da avó do Rafa, a gente olha e diz assim, gente, como era querida, como ajudava todo mundo. Você olhava para ela e você ficava em paz. Ela estava sempre sorrindo, podia estar com a dor que fosse, ela estava sempre bem. Eu não vou falar da avó dele e falar, nossa, aquela casa que ela morava. Os presentes que ela me deu. Nossa, os presentes que ela deu, aquele dia no meu aniversário que ela me deu tal coisa. Não, gente, isso é supérfluo, isso é secundário. É claro que a gente lembra, a avó do Rafa que era tão querida e era tão amorosa, um dia ela me deu tal coisa. Mas antes eu lembro que ela era querida e amorosa. E lembro que ela sentava e conversava e que ela pegava o gatinho e fazia cafuné enquanto tirava as pulguinhas dele. Então, assim... A gente lembra de coisas que a pessoa fazia, que a pessoa falava, o que a pessoa era. Então, qual herança você está deixando para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, mulher ou esposa, para o mundo? Quem é você? O que você está fazendo exatamente agora. Agora. Então, o que significa isso? O que a gente tem que buscar fazer a partir disso? É uma revisão completa nas nossas prioridades e nos nossos relacionamentos. Sim. Tá? Então, assim, como é que você está se relacionando com as pessoas do seu trabalho? Como é que você se relaciona com as pessoas da sua família? Como é que você se relaciona com os seus clientes? Quando você vê um cliente entrando no seu estabelecimento, ele é só uma cifra? Isso, só um a mais? Ele é só um número? Né? É só alguém que vai te permitir ganhar tanto? É só um comprador em potencial? Isso. Ou ele é um ser humano? Pessoa, ele é um ser humano. Ele é uma parte da criação e, portanto, é uma parte sua, porque você também faz parte da criação. Então, o que são as pessoas que estão vivendo ao seu redor? Para você ver como é que você está se relacionando com isso. Elas são apenas um meio para você saciar os seus desejos? Porque, assim, eu posso ver as pessoas que chegam até mim como uma maneira de me saciar. Através do prazer que elas me dão, através do dinheiro que elas me dão. Que traz um prazer. Isso, que traz um prazer, exatamente. Tudo é saciar desejos. Elas estão ali apenas para saciar os meus desejos de consumir coisas? Ou será que cada vez que uma pessoa entra na minha vida, eu tenho a oportunidade de trazer algo para ela? E olha só, se você quer, o jeito mais simples das pessoas serem felizes é fazer os outros felizes. Fácil, né? Porque aí você dá e você recebe. Você recebe.
Então assim, vamos entender de outra maneira. Se na sua vida você não tem alegria, felicidade e contentamento, fácil, a gente até falou já sobre isso antes, é porque você não está dando. Então assim, como é que você vai receber de volta tudo isso que você quer? Você tem que dar. Primeiro dá e depois você recebe, essa é a lei da vida. Então você está trazendo tudo isso para as pessoas ou não? Porque vamos pegar um quadro assim, né? Tá, o que eu vou deixar? Então de repente vamos pensar numa pessoa que acorda de mau humor, que já acorda assim. Aí se diz bom dia. O que esse dia tem de bom? Falta de dar uma resposta, né? Essa pessoa vai estar sempre sozinha. Pelo menos no começo do dia. Porque aqueles que já conhecem dizem assim, ai, acordou. Nem dá oi, nem olha. Espera passar do meio-dia. Finge que não existe. Porque, nossa, acorda azeda. Deixa lá. Vai estar sozinha. E aí a pessoa continua se sentindo amargurada. Porque, ai, ninguém tá comigo, porque eu tô sozinha. Com certeza essa pessoa tem um grande problema com ela mesma. Ela tem já traumas, acorda, né? Tem com um bloqueios. sol lindo desse na cabeça e... né, cara feia. Então é claro que aquilo que eu dou, eu recebo. Então, será que nos seus relacionamentos você está sendo mal-humorado? Você está sendo crítico demais? Você está se lamentando da sua vida o tempo todo? Isso afasta as pessoas. Chega uma hora que as pessoas dizem, chegou. Ai meu Deus, lá vem. O que eu vou inventar hoje para a pessoa não começar naquele assunto de novo? Então, a gente tem que ter muita atenção com quem a gente é, porque tudo isso fica. Saúde. Obrigado. Tudo o que a gente faz, fala, sente, como a gente age perante as coisas da vida, como a gente trata as pessoas. Às vezes a gente está tudo sorridente, e de repente me dá um boom e eu viro do outro lado, né? Ao invés de eu estar sorridente, aí eu viro o bicho. Isso também vai marcar. Nossa, fulano... Ai, não mexe, porque eu sei que se mexer muito, é isso que vai acontecer. Se afasta. Oi? Você tá aí? Eu tô deixando você falar. Tá bom, então eu acho que o mais importante, né, nisso tudo é a gente entender. Trazer para consciência o que de verdade é prioridade. E dentro dessa prioridade, conseguir perceber o que é que eu estou fazendo para que isso aconteça. Onde está faltando, né? Isso. Porque uma coisa que a gente tem que entender, né? A nossa sociedade, ela coloca dentro de um pedestal as pessoas que têm sucesso material. Mas nenhum sucesso material vai dar para você aquilo que você quer de verdade. Isso. Essa é a questão mais importante. O que você quer? Você quer se sentir bem com as pessoas, você quer se relacionar bem. Isso é o ponto-chave. Você quer ser feliz, mas para você ser feliz, você tem que ajudar na felicidade dos outros. E você pode ajudar, sim, pode contribuir, se você tiver uma qualidade financeira boa. Mas não é isso que é fundamental. Não é isso que é essencial. Aqui na nossa cidadezinha mesmo, a gente tem uma pessoa que tem uma obra social fantástica. Né? Ele tem uma condição financeira boa, ele consegue levantar recursos, consegue fazer um trabalho social ótimo. Mas acima de tudo, ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa simples. Tem bons relacionamentos. Ele atende bem todo mundo. Ele quase foi prefeito aqui, de tanto que as pessoas gostam dele. Não é pelo que ele dá, é pela pessoa que ele é. Porque ele olha nos seus olhos, ele conversa com você. Ele pergunta como é que você está de verdade, não só por um protocolo social. Então, tudo isso contribui para que ele possa fazer uma obra social. Mas se ele fosse arrogante, se ele fosse metido, se ele fosse uma pessoa de difícil trato, com certeza... Ele não teria obra social. Ele não teria obra nenhuma, porque ninguém ia querer chegar perto da pessoa. É isso mesmo. Então, tudo bem, dá pra gente agregar o melhor dos dois mundos? Dá. Mas a gente tem que saber o que é prioridade, o que é de verdade essencial na nossa vida. Porque, como eu reforçar, né, para não ficar mal entendido, dinheiro não é o problema não, gente. O problema é como a gente entende o dinheiro. Dinheiro é só uma ferramenta que é usada nesse mundo para você adquirir coisas. E nós ainda não sabemos usar ele, tanto que o nosso mundo é louco. Não, né? É guerra por causa de dinheiro. Isso, dinheiro e por poder. Causa de petróleo que vai trazer dinheiro, que vai trazer poder. Então, como está tudo invertido, a gente acaba acreditando que a pessoa com posses, ela é melhor. A pessoa que se veste bem, faça um teste.
Vai você andando na rua e começa a observar a forma que as pessoas se vestem. Alguns dizem assim, ai não, aquilo lá é melhor nem chegar perto. Outros têm pinta de doutor. Ah, esse aí tem cara de doutor. Não, esse já dá para confiar, né? Por quê? Porque foi já colocado na cabeça que quanto mais dinheiro, mais posses você tem, melhor você é e mais importante você é. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dinheiro é muito importante, sim, para lidar com as coisas materiais. Ponto. Isso. Ponto. É final, ponto final, não é reticências. Mas para lidar com pessoas, com a parte emocional do mundo que a gente vive, o que é importante não é o dinheiro. O que é importante é como eu lido com isso. É a minha parte emocional para lidar com a parte emocional do outro. Então, se dinheiro compra bens materiais, a minha parte emocional, ela alimenta a parte emocional do outro. E aí nós fazemos uma troca. Então, eu não estou comprando. Aí é como é que antigamente a gente fazia troca? Era... Escambo. Escambo. Tá? Então, na parte emocional, a gente faz escambo. A gente troca. E precisa haver essa troca. A pessoa que tem tudo de material na vida, mas não tem um bom relacionamento, porque ela não consegue ter essa troca, ela está sozinha, ela está vazia, ela está triste. Você olha para a pessoa e o olhar dela é baixo, é caído, é sem brilho. Não tem brilho no olhar. Ah, então tem que tirar o dinheiro da vida. Não, não tem que. Tenha o teu dinheiro, faça o melhor com ele, não seja medíocre, não seja egoísta. Seja um bom administrador financeiro. Mas também busque ser um bom administrador emocional, porque senão uma coisa não vai compensar a outra. Acho que a questão é bem isso, a gente entender o que é prioridade e o que é verdade para nós. Uhum. Tá? Exatamente. Como o Rafa falou, né? Às vezes você quer, a pessoa que diz que quer ter saúde, quer emagrecer e continua comendo mal. Ah, eu quero melhorar minha saúde, eu tenho que perder uns quilos, às vezes não quer perder quilo nenhum, tipo, eu não quero, né? Que se eu perder eu sumo. Mas quero melhorar a saúde e continuo comendo tudo o que esse mundo me oferece, mas tudo que o mundo me oferece não é bom para manter minha saúde. Eu tenho que ter prioridade, eu tenho que saber o que eu quero. E por que eu como? Por uma emoção, por um vazio, pra suprir, né? Para tampar aqueles furos que a gente carrega na alma. Porque muitas vezes a pessoa acredita que comer em quantidade e tudo que dá vontade também é sinônimo de felicidade, de prosperidade. Às vezes eu quero, eu quero uma família, eu quero ter uma pessoa que me ame, mas eu não me relaciono bem com ninguém. Eu não amo as pessoas e quero que elas me deem tudo. Né? Quero ter filhos, mas eu não tenho paciência com essas crianças. Né? Ou então, eu tenho inveja de quem tem. Então é isso que é contraditório, esse que é a lacuna. O que eu quero e o que eu faço para adquirir isso. Então, se eu quero saúde, é óbvio, não é óbvio. Se eu quero saúde... Tem que ter hábitos saudáveis. Eu tenho que ter hábitos saudáveis, mas eu não caminho, eu como tudo que me dá na telha, eu bebo tudo que me dá na telha. Eu fico até tarde assistindo TV. Eu não durmo no horário que deveria dormir, eu não tenho boas noites de sono, não vou ter boa saúde. É uma coisa lógica, mas quando entra na parte emocional, bagunça. Tudo bem, a gente sabe que tem crenças, que tem pensamentos um monte bloqueantes, né, que tem emoções... né, limitadoras e enfim, aí a gente já vai entrar em outros aspectos, mas o fato o que é fato é fazer o que é contrário àquilo que a gente gostaria que fosse feito. Isso. E aí a gente volta na questão do início, o que eu deixo para esse mundo? Qual é a herança que eu deixo quando eu deixar de existir fisicamente falando? E é justamente só tudo isso. Então acho que a sugestão, assim, para a gente encerrar o vídeo, né, é que você que está em casa, tire 5 minutinhos agora e se questione. Se a sua vida nesse mundo, né, óbvio, né, se a sua passagem nesse mundo terminasse em 5 minutos, o que faltou? Para quem você ligaria? O que você diria? Quais são as coisas que ficaram para trás? E nesse exercício as pessoas vão perceber que sim, tudo isso está relacionado com aquilo que de verdade é importante. E tem pouco a ver com aquilo que a maior parte das pessoas julgam dessa maneira. Tá bom, gente? Eu acho que por hoje é só, né? Meia hora de vídeo tá bom. O vento tá chegando de novo. Isso, e dúvidas, sugestões, vocês já sabem. Deixa aí que a gente escreve e fala mais sobre isso, tá bom? Um abração. Um abraço.